Olá, irmãos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos entrar num assunto, que é um assunto muito que os pastores ficam debatendo e dali as pessoas ficam com dúvida, né? É um assunto que eles dizem que é polêmico e debate e às vezes muitas pessoas ficam com dúvida. O que é blasfêmia? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, irmão, eu vou mostrar para você, claro, bem claro, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Então veja só. Tem pessoas, amados irmãos, tem pessoas, sabe? Assim como os escritos do Eric Ribeiro, algumas pessoas também por aí. Eles pegam essa passagem aqui, ó. Eles pegam essa passagem aqui, ó. Porque pela tua palavra será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então algumas pessoas já falaram isso para mim, né, os cristãos carnais. Então eles pegam essa palavra e jogam para os santos do Senhor. Porque pregar o evangelho agora está significando muita coisa. Pregar o evangelho é pregar ódio. Pregar o evangelho, a verdade, repreender, é dizer que você está falando mal do pastor. É dizer que você está com racismo, irmão. Tá uma bagunça terrível neste mundo. Mas Deus está pesando a mão nessas pessoas. Tá? Então vamos entender, amado irmão, essa palavra aqui. Olha só. A primeira pergunta, com quem é que Jesus se referiu a esta palavra? Que pelas palavras que eles dizem aos homens serão condenados no juízo final, serão julgados e condenados pelas palavras que eles dizem aos homens. Jesus falou com quem? Foi com os fariseus, irmão, os perversos, ok? Então vamos lá. Então, quando você começa a mostrar versículo bíblico verdadeiro, puro, então esses falsos cristãos, ele é acostumado a jogar esse capítulo e versículo aqui. Pelas suas palavras será julgado e condenado. Que cocó. Terrível, mano, terrível. Essas pessoas insensatas, né? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, tá? Então, irmão, vamos entender a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu quero que você preste atenção em cada detalhe, em cada palavra, ok? Então, olha só. A cura de um demoniado, cego e mudo e a blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende. Aqui é o título, ok? Então Jesus se defende. Jesus, ele pleiteia, repreende, julga os fariseus, ok? Então vamos lá aqui, versículo 22. Mateus 12, versículo 22, diz assim. Então ele lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Bézebo, maioral dos demônios. Então veja, mano, dizendo que Jesus estava expulsando com o poder do diabo, do demônio. Veja só, meu irmão. Então veja aqui, ó. Vamos continuar. Versículo 25. Aí Jesus começa agora a se defender, a julgar os fariseus, a repreender. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse, todo o reino dividido contra a si mesmo, né, que os irmãos leiam todo, tá? Para não perder tempo no vídeo aqui. Eu vou adiantar aqui, irmão, para o versículo 29, tá? Aí vem aqui, aí. Ou como pode alguém entrar na casa do... Deixa eu ver aqui. Versículo... Aqui, irmão, versículo 31.
tá? Que os irmãos leiam todo o contexto, tá bom? Versículo 31 diz assim, veja só, mano, preste atenção. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Veja só, mano, veja bem. Todo pecado e blasfêmias será perdoado ao homem. Então vamos meditar, preste atenção, tá? Preste bem atenção em nome de Jesus. Então nós blasfemamos a palavra de um falso profeta. Aquele profeta que está profetizando mentira. Nós vamos blasfemar a mentira dele. Nós vamos combater o homem, a mentira do homem. Então existe blasfêmia contra o homem. Ok? Então vamos lá, entenda só, preste atenção, meu irmão, tá bom? Então, os pecados, se a pessoa se arrepender, será perdoado, tá ok? Todos os pecados serão perdoados se converterem a Deus, ok? Veja só, mas não, olha só. O versículo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O versículo 31, vou começar aqui. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmias serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, que é o Espírito Santo, não será perdoada. Preste atenção, irmão. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isso perdoado. Ok? Então os fariseus, eles blasfemaram muitas vezes contra o Filho do Homem, contra o próprio Jesus, ok? Contra o próprio Jesus. Veja só, o homem, que é a carne, ok? O nascido na terra de Maria, o homem. Jesus está se referindo ao homem, que é o corpo, né, a carne. Veja bem. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Está aqui, irmão. Está aqui a explicação que eu vou dar correta para vocês. Preste atenção. Todas as blasfêmias que os fariseus judeus falavam com Jesus, blasfemando contra Jesus, o homem, eram perdoados. Teve judeus fariseus que blasfemaram contra Jesus, que se arrependeram depois. Que se arrependeram, os próprios fariseus judeus que blasfemavam Jesus. Ok? Então, a blasfêmia contra o Filho do Homem, a carne, o homem, que é a carne, tem perdão. A blasfêmia tem perdão, ok? Mas a Bíblia, irmão, a Bíblia está dizendo qualquer palavra contra o Espírito Santo. Isso significa, irmão, se alguém falar o nome do Espírito Santo, levar uma palavra contra o nome do Espírito Santo, não será perdoado nunca na vida. Entendeu, irmão? Deu para entender agora? Se alguém amaldiçoar o Espírito Santo, citar o nome Espírito Santo, não tem mais perdão. Entende? Não tem mais perdão. Se alguém xingar qualquer... Irmão, deixa eu ler aqui mais uma vez. Veja só, preste atenção. Que isso aqui é muito gravíssimo, é muito grave vocês ficarem atentos. Olha só, tá? Veja bem, olha só. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, veja, irmão, se alguém direcionar qualquer palavra, uma palavra contra o Espírito Santo, direto contra o Espírito Santo,
não tem mais perdão, ok? Então, tem muita gente que blasfema de Jesus. Ah, esse Jesus aí é não sei o quê. Esse Jesus aí é não sei o quê, é isso, é aquilo. Preste atenção. Tem perdão. Quanta gente já blasfemou contra Deus? Então, tem gente que blasfema contra o próprio Jesus, né? Jesus. Esse Jesus aí é não sei o quê, esse Jesus é não sei o quê. Veja bem, a blasfêmia. Tem perdão. Mas se direcionar direto com o Espírito Santo, o Espírito Santo é isso, é... Irmão, não tem mais perdão. Ok? Assim como os judeus, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ele chamou uma coisa terrível contra o Espírito Santo. Ele direcionou direto a pessoa do Espírito Santo. Não tem mais perdão. Bom, irmão, eu quero dizer para vocês que não existe três pessoas separadas, ok? Jesus, ele é o próprio Espírito Santo, ok? Mas Jesus se refere ao corpo humano, o corpo humano, a carne. Se você falar com o homem, né? Jesus, ele é homem com corpo espiritual, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito que estava com Deus lá nas águas, se tornou carne, ok? Então o próprio Espírito Santo, que era o Verbo, se tornou carne, que era o próprio Jesus. Então não existe três pessoas separadas. Eu já provei na Bíblia. Existe três. Eu acredito em três. A palavra, o Filho e o Pai. Veja bem, irmão, a Bíblia diz assim, a Bíblia. A palavra, o Espírito Santo e o Pai. A Bíblia está dizendo que no céu há três que dão testemunho. A palavra, o Espírito Santo e o Pai. Aí a pergunta é, peraí, cadê Jesus? Exatamente, o Espírito Santo é o próprio Jesus. E a palavra, que é a Bíblia, a palavra de Deus, completa os três. Porque pela palavra foi feito tudo isso que nós vivemos. Ok, mano? Esse negócio de trindade foi inventado por os católicos, religião que adora deuses, ok? Os que adoram deuses foi que inventou trindade de três deuses, ok? Então, irmão, tá aqui, ó, no Velho Testamento teve um homem que blasfemou contra o Espírito Santo, ok? Ele blasfemou contra o Espírito Santo e Deus mandou eliminar, porque ele blasfemou contra o próprio Deus, que é contra o Espírito Santo, que Deus é o próprio Espírito Santo. Então Deus mandou eliminar, foi morte. Então Deus falou que aquele que blasfemar contra Deus será morto, não tem mais perdão. Então é o que eu estou dizendo, irmão. Se alguém amaldiçoar, direcionar direto para o Espírito Santo, não tem mais perdão. Qualquer palavra que disser contra o Espírito Santo, não tem mais perdão. Mas a blasfêmia contra o Filho do Homem, né, que é Jesus, contra Jesus, tem perdão. Mas se direcionar e citar o nome do Espírito Santo e falar besteira contra o Espírito Santo, não tem mais perdão. Tá bom? E tem outra coisa, lá de irmãos, tem pastores que é aqueles estudados no monte de livros, sabem muitas línguas. Ele dizer que quem se afasta de Deus, abandona o caminho, não tem mais perdão, irmão, isso é uma pior loucura, heresia da minha vida. Aqueles que abandonam o caminho do Senhor e partem para o mundo, diz que é blasfema contra o Espírito Santo. É brincadeira, mas irmão? Não, de maneira nenhuma. Eu já estou mostrando para vocês. A blasfêmia do Espírito Santo é se você falar alguma coisa direto contra o Espírito Santo, ok? Está aqui, irmão, bem claro. E outra coisa, amado irmão, eu tenho tudo anotado, tá? Eu tenho tudo anotado na minha agenda.
Se quiser capítulo e versículo, é só comentar lá e pedir. A Bíblia diz que só Deus pode enxertar de novo aqueles que se afastaram do caminho. Ok? Então Deus já fez a promessa. Ele disse que vai trazer de volta aqueles que estão longe, que se afastaram dele. Ok? Os que realmente Deus, ele predestinou, que se afastaram. Só Deus conhece os predestinados que saiu do caminho do Senhor. Ok? Mas a promessa Deus já fez, que vai trazer os que estão afastados para a sua casa. E outra palavra, irmão, que vai dar trabalho para eu encontrar, que é muito o livro que eu tenho, o caderno, que dá trabalho imenso para caçar nos cadernos, né? Mas eu tenho prazer na lei de Deus e tenho paciência. Que diz assim, ó, que aqueles que Deus vai levantar para nunca mais cair. É incrível esse texto. Então, irmão, muitas das vezes é preciso que o barro quebre, para quando Deus levantar, nunca mais ele cair. Ok? Então, irmão, tá aí, tá bom? Eu não sei se está muito alto aqui, o microfone, eu não gosto de falar muito alto não. Né? Porque o som está aqui, eu acabo falando muito alto. Então, irmãos, deu para entender? Então, o que vocês têm que fazer é ler esse texto aqui, 1, 2, mas primeiro você ore e peça sabedoria a Deus. Então você vai ler devagarzinho, palavra por palavra, devagarzinho, em silêncio, tá? Você não lê a Bíblia falando não, você lê a Bíblia em silêncio, porque era assim que eu li a Bíblia dia e noite, sempre em silêncio. Aí Deus, ele preenche a sua visão, né? Ele derrama o dom de você entender a letra da Bíblia, ok, irmão? O Espírito Santo, ele lhe ilumina para você entender as palavras que estão aqui, ok? Somente quem tem o Espírito Santo. Tá, irmão? Que Deus abençoe a todos. Hoje estou com a voz ruim. Que Deus, irmãos, abençoe a todos vocês e aos inscritos. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, eu fiz a mudança do canal. Eu vou trazer depois, vou trazer no próximo vídeo, tá bom? Para explicar isso aí. Sobre questão também de pessoas assim, por que os canais estão ocultando os seus inscritos? Aí eu vou falar para vocês, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.